Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa noite, boa madrugada, que é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, vamos passar aqui algumas regras de derivação, que é uma matéria muito usada na disciplinas de engenharia, ou alguma matéria de exatas, tá? Só dando um conceito rápido aqui, que derivadas é uma derivada, ela analisa a taxa de variação instantânea de uma função relacionada a algum ponto. Também geometricamente, a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente, que na verdade é o coeficiente angular da reta tangente. Então, o estudo de derivadas estuda variações de grandezas físicas, usada na química, na física, na mecânica, taxa de variação de inflação, taxa de variação de espaço por tempo, né? Quando se deslocou por tempo, um corpo se deslocou por um tempo de um espaço em relação de espaço por tempo, que é a velocidade, né? Velocidade por tempo, que é a aceleração. Então, eles analisam uma variável o x em relação a y, y em relação a x, né? Então, a derivada ela relaciona essa variação instantânea em um determinado ponto de uma função. Bom, estou aqui com algumas regras simples, das primeiras regras que nós temos. É, Podemos colocar aqui como primeira. Deixa eu ver aqui se está aqui no esquema. Primeira é a derivada de uma constante, que geralmente é representada por C, né? Ou K, constante. Então, a derivada de uma constante, eu posso ter uma notação de y, y de x, isso aqui é a mesma coisa que o f de x, entendeu? Que é igual ao y. Então, eu posso apresentar como y' de x, que é a mesma coisa que f', né, que é a derivada dessa f de x, que é igual a f'. Então, se eu tenho aqui uma função f de x igual a 5, f de x igual a 5, uma função poderia ser y igual a 5 também. Que eu já falei que f de x é y é igual a f de x. São notações. Y vai representar uma função e eu represento função também com f de x. Então, f de x igual a 5. Então, a derivada e 5 é uma constante. Então, a derivada a f' de x de uma constante sempre vai ser zero. Então, se vocês procurarem numa tabela, você vai encontrar que é zero. Entendeu? Se eu também tiver aqui y igual a raiz cúbica de 2. Então, isso aqui vai ser... Vou ter uma y', que é só mudar a notação, né, de y para y' igual a zero. Raiz cúbica de 2 é um número, é uma constante, c. Então, a derivada é sempre igual a zero. Tá ok? Essa aqui é a primeira propriedades da derivada, né? A derivada de uma função constante.
Beleza? A segunda é a função f de x igual a x, na qual eu vou ter aqui a f' de x. Então a derivada de x sempre vai ser igual a 1. Vocês vão encontrar na tabela. Então essa linha sempre é nomenclatura, notação de derivada. Tá? Que eu posso ter y, y', f de x, f' de x. E também eu posso ter a dy dx é igual a f' de x, que é igual a y'. Então são nomenclaturas, por isso eu estou usando essa nomenclatura. Então se eu tenho uma função, exemplo 2x, então a f' dessa função 2x, f' de x dessa função, eu copio essa constante que está acompanhando x, eu tenho que fazer a derivada de x em relação a x. Então, a derivada de x é a função, o x aqui, né? O 2 é uma constante que está acompanhando aqui, né? Um coeficiente de x. Então, eu sei que a derivada de x é 1. Então, a f' aqui. 2 vezes 1, 2. Ou vocês poderiam ir direto aqui, ó. Derivada de x, 1. 1 vezes 2, 2. Tranquilo. Tá ok? Essa aqui é a segunda propriedade. Bom, a terceira propriedade é a derivada da potência. Derivada da potência é quando eu tiver uma função f de x, que ela está sendo elevada, um x, variável x elevada a um expoente n. Então, a f' de x aqui, eu vou tombar o n, vou multiplicar por x, a variável, mantenho o expoente e subtraio menos 1 dos expoentes. Então, então toda vez que eu tiver uma derivada de uma potência, de uma variável x elevado a um expoente, eu tenho que fazer essa manipulação aqui, ó, tombar o expoente, copiar o x, manter aqui o n e subtrair menos 1. Então, um exemplo aqui, se eu tenho a f de x ao quadrado, f' de x vai ser igual, tombo 2, né? Quem é o n? 2. Então, vou tombar ele para frente, né? Então, vai ficar 2x, 2, que é o n, menos 1. E apliquei a propriedade aqui, ó.
tombei o n, né? Copiei o restante, subtrair de menos 1 aqui, ó. Então vai ficar 2x, 2 menos 1, 1. Só que eu não preciso, quando o grau aqui da variável é primeiro grau, eu não preciso representar com 1 aqui. Então isso aqui é igual a 2x. Entendeu? Se eu tivesse uma coisa f de x já com 2x a terceira, então a derivada aqui de f' de x, como o 2 já é constante, ele copio, vou tombar o 3, né, que é o expoente, 3, copio x a terceira e subtraio de menos 1. Então isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6, x, 3 menos 1, 2. 6x ao quadrado. Então nós fizemos aqui essa derivada da potência. Então, quando ela não tem nenhum coeficiente na frente do x e quando tem um coeficiente aqui na frente do x. Então você tomba o expoente multiplicando, né? Beleza? Então, vou apresentar essas três primeiras regrinhas para vocês aqui. Tá ok, pessoal? Um abraço do instrutor Paulo Silva. Well.